Meus irmãos, bom dia, graça e paz, mais uma semana se iniciando, que possa ser uma semana de muita bênção, de muita graça e da presença do Senhor invadindo a nossa vida, nosso coração, nossa casa e a nossa família, no nome do Senhor Jesus. Hoje nós estamos então no capítulo 12 de Apocalipse, onde a gente vê aqui uma batalha sendo travada, uma batalha sendo aí executada a cada instante, a cada momento. Não sei se os irmãos, quando leem assim, conseguem entender de imediato o que está acontecendo, mas a gente perceber não tem muito mistério, porque está falando da mulher e o dragão. A primeira coisa que a gente precisa pensar, quem é essa mulher, quem é o dragão? A mulher, fica muito claro que é o Israel de Deus. Por que eu digo Israel de Deus? Porque se a gente falar só Israel, nós deixamos a igreja de fora. Se nós falarmos só a igreja, nós deixamos Israel de fora. E João está falando no contexto de Israel e também a igreja, porque a igreja já estava ali sendo formada através dos discípulos, dos apóstolos, de tudo aquilo que já estava acontecendo. Então, une essas duas partes, tanto do Antigo Testamento como do Novo. Israel, Antigo Testamento, a igreja do Novo Testamento. E essa é a mulher, a igreja, o povo de Deus, o povo a qual Deus escolheu, a qual dá a luz a um menino, que o texto vai nos dizer que dá a luz a um filho. E quem é esse filho? O próprio texto vai dizer, a gente pegar no versículo 10, então ouviu uma forte voz de Deus que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, a autoridade do seu Cristo. Então estamos falando de Jesus Cristo, o Filho é Jesus Cristo. Por quê? Porque veio de Israel. Alguns vão pensar que essa mulher é Maria. Não, mas é a igreja, dentro dessa igreja, dentro de Israel, Maria está dentro disso, a qual Jesus também veio da linhagem de Israel, a qual é parte da igreja. E o dragão, fica bem claro, que é o inimigo, que é o diabo, que vem lutando. Então é interessante porque o texto vai falar sobre a serpente. Aonde em outra parte da Bíblia fala sobre serpente? Onde fala que colocarei inimizade entre a sua descendência e a serpente. Lá em Gênesis. Em Gênesis o Senhor vai dizer isso, que ele colocaria então novamente agora em Apocalipse no capítulo 12, João está fazendo essa referência. De lá atrás Deus já falou que isso iria acontecer e agora está se tornando real. Precisamos sempre entender e não podemos esquecer que Apocalipse, João está, eu tenho citado isso, João no capítulo 1 diz que ele também é companheiro no sofrimento, nas perseguições, nas tribulações do povo de Deus, mas agora mesmo o povo passando por luta, mesmo o povo passando por sofrimento, ele está querendo dizer que Cristo e a sua igreja é vitoriosa, porque a ideia de Apocalipse, o centro de Apocalipse é falar sobre isso, que independente do que vier pela frente, das questões futuras que vier, Cristo e sua igreja é vitorioso. Nós vamos perceber, mas essa vitória vai sim gerar guerra, vai sim gerar sofrimento, mas mesmo em meio aos nossos problemas, as nossas tribulações, os nossos caos, nós em Cristo, nós temos a garantia, a convicção e a certeza da nossa vitória para a honra e glória do nome do Senhor. Vai ter guerra? Vai ter sim, como diz aqui, e como tem ocorrido desde quando Cristo nasceu, desde quando o inimigo tentando de toda forma destruir, há essa perseguição, há toda essa luta, todo esse embate que está acontecendo. Vai falar aqui, né, quando chega, vai falar dos 3 anos e meio aonde haverá perseguição, mas isso é um estudo mais escatológico que a gente precisava fazer. Mas o ponto fundamental aqui é isso, é mesmo que venham as guerras, mesmo que venham as perseguições, como a gente ouve muito falar da grande tribulações, das perseguições que virão, e vão dizer que o Senhor dará força, né? Que a gente pensa que Deus dará força para simplesmente para resistir, mas tem um texto que vai dizer que Deus nos dá força e coragem para morrer pelo seu nome. Então, a guerra virá, o sofrimento virá, as situações virá, mas nós temos a certeza e a palavra de promessa de Deus que nós seremos vitoriosos. Vão vir tribulações, vão vir perseguições, mas tanto Cristo como a sua igreja são mais que vencedores. Por quê? Porque quem garante essa vitória é Deus. E esse texto então está dizendo isso, dessa guerra que existe entre o povo de Deus e Satanás, entre tudo aquilo que ocorrerá, entre as tribulações que viveremos, entre, vamos dizer assim, alianças
podemos dizer aliança, mas o inimigo vai fazendo seus súditos também para vir contra a igreja, para guerrear contra a igreja, que muitas vezes vão ser os poderes políticos, poderes econômicos, tudo aquilo que a gente ouve, que vai se unir no intuito de destruir a igreja e de abafar o povo de Deus. Mas nós sabemos que isso não vai acontecer. Por quê? Porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Não sei de repente o que você está passando, não sei quais são as lutas, mas saiba que se você está em Cristo, nós estamos em Cristo, nós somos mais que vencedores, porque no final o Senhor vence. No final, não, né? Acho que ele já continua vencendo a cada instante, a cada momento. É que nós precisamos simplesmente permanecer firmes, sabendo que por quem nós lutamos, por quem nós sofremos e por tudo aquilo que ele fez por nós. Em toda a sua saga ali, né, na via dolorosa, tudo aquilo que aconteceu no Calvário, mas principalmente o que acontece no túmulo. E o que acontece no túmulo é a ressurreição. Então isso precisa, e nós podemos usar isso como base para a esperança e para dar esperança a outros também. Beijo no coração, fique com Deus, espero ter ajudado aí nesse capítulo 12, em nome de Jesus. Fique todos com Deus.